Na Web Rádio Amparo, Amor Intercessor, com o Padre Valnei Antunes. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, que bom estarmos juntos nesse nosso amado programa Amor Intercessor dessa nossa querida Rádio Amparo. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou o Padre Valnei. Todas as segundas-feiras estamos juntos fazendo a meditação do Evangelho do dia. Nessa nossa primeira semana da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas em sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que tiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome, me deste de comer, eu estava com sede, me deste de beber, eu era estrangeiro e me recebeste em sua casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidaste de mim, eu estava na prisão e foste me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te damos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que fizeste isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que fizestes. Pois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, e ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me deste de comer, eu estava com sede e não me deste de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não foste me visitar, me vestistes. Eu estava doente na prisão e não foste me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhe responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isto a um destes pequeninos, foi a mim que não fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, aqui nós nos deparamos com um critério. Deus está nos dando um critério. Um critério do qual e por que Ele vai separar as ovelhas dos cabritos? Por que Ele vai colocar as ovelhas no seu reino e os cabritos vai para o fogo dos infernos? Então há um critério aqui. Então toda vez que nós fazemos alguma coisa para alguém de bom, toda vez que nós amamos, toda vez que nós perdoamos, toda vez que nós acolhemos um morador de rua, toda vez que nós acolhemos um mais pobre, toda vez que nós fazemos alguma coisa por alguém que tem menos do que nós, do que menos do que eu, do que menos que você, toda vez que eu faço algo de bom por essas pessoas, é ao próprio Jesus que eu estou fazendo. Então o critério é
sair de si mesmo e cuidar do outro, ir ao encontro de quem tem menos que você ou de quem vem ao teu encontro apresentando as suas necessidades. Eu gravei esses dias falando de um acontecimento que houve. Eu vou falar de novo um pouquinho, porque esse evangelho inspira a falar um pouquinho dessa situação. Eu estava aqui na paróquia. Essa paróquia fica no Grajaú. Grajaú, aqui na cidade do Rio de Janeiro, é uma parte praticamente, por exemplo, quem vai para o centro do Rio de Janeiro é o lugar que eu posso dizer assim, que é de fácil acesso. Aqui, Grajaú não é um lugar de fácil acesso e não é passagem para ir para lugar nenhum. Aqui não se passa por Grajaú, se vem para o Grajaú, né? Digamos assim. Bom, esse homem apareceu aqui com uma necessidade, dizendo que veio de um lugar de Conceição de Mato Dentro. Isso fica para cima de Belo Horizonte, ou seja, ele é mineiro. E aí ele veio dizendo que veio trabalhar na casa como caseiro, e aqui no Grajaú não tem nada que poderia um caseiro, porque não tem sítio, não tem fazenda. Um caseiro, no caso dele, seria de um sítio ou de uma fazenda. Aqui no Grajaú não é possível. Enfim. Ele contou a história pedindo 300 e poucos reais para a passagem dele. Então aqui nós moramos, aqui eu moro com outros padres. Eu tomei o conselho de alguns padres e que disseram para não dar nada a esse homem, e mais ainda, disseram para que esse homem indicasse a polícia a esse homem, um posto que tem aqui na praça. Bom, enfim, foi o que eu fiz. Eu pedi a ele que fosse a polícia, identificasse, falasse da situação, que a polícia iria dar um jeito para que ele pudesse viajar. Assim foi a orientação que recebi. Pois bem, o homem já tinha ido à polícia, segundo ele. Bom, então eu fiquei com a pulga atrás da orelha. E aí, amados irmãos, como é ruim ser enganado pelos outros. Como é ruim ser enganado, né? Aqui a passagem que Jesus nos dá, ele quer mostrar para nós que nós precisamos interagir com a verdade. Então esse homem me deu razões para não acreditar nele, porém eu digo, não é possível um pobre sair daqui, ou seja, sair da paróquia sem ter alguma coisa, sem levar alguma coisa de bom, sem comer alguma coisa. Então eu peguei 50 reais, porque não estava mais acreditando no homem, dei um café para o homem, que foi os funcionários até que fizeram, um café com pão, com mortadela, enfim, ele comeu, e aí eu dei 50 reais, uns 50 reais para ele, porque eu sempre digo que o pobre não pode sair da igreja ou de um lugar que inspira fé sem ganhar nada. Embora fosse um homem mentiroso, embora fosse tudo o contrário daquilo que a nossa fé nos chama. Mas eu achei interessante a possibilidade de poder fazer alguma coisa por alguém, ainda que tenhamos desconfiança. O termômetro é esse mesmo, tomar desconfiança do que o outro é capaz de fazer. Porém, a gente sempre pensa que o outro vai fazer coisa boa. Agora, veja bem, olha que interessante, ele procura a igreja católica, ele não procura a igreja de um pastor, ou que se diz pastor A ou B ou C, né? A igreja precisa da nossa atenção, a igreja precisa do nosso carinho, e as pessoas vêm ao encontro da igreja buscando essa atenção e esse carinho. Então, para dar um término nessa reflexão, esse homem voltou para cá pedindo ajuda, procuramos caminhos para ajudá-lo, mas ele voltou para sua terra certamente com carona,
para chegar à Conceição de Mato Dentro. Bom, o que o padre quer dizer com tudo isto? Eu quero dizer como é difícil, muito difícil, nós enganarmos a quem não nos engana. Então Deus nos chama hoje a prepararmos as coisas para as pessoas, sabendo que Deus é capaz disso ou daquilo, ou coisa pior, para que nós possamos de fato proteger a nossa fé, não deixando com que as pessoas mentirosas, trapaceiras, nos governem, mas que nós possamos mostrar todo o nosso cuidado, nosso carinho, nossa proteção para com o ser humano. Por isso o Evangelho de hoje toca muito no nosso particular. Eu tive fome e me deste de comer. Eu estive na prisão e foste me visitar. Eu estava doente e tu me acolheste, me visitastes. Então nós somos chamados, basicamente, por Deus, para entrarmos diante dessa pedagogia de ver Jesus nos mais pobres e ver que Jesus está incentivando os mais pobres para que, de fato, esses mais pobres possam ensinar mais e mais pessoas a cuidar de gente. Nós somos chamados a cuidar de gente, a darmos testemunha favorável para que as pessoas possam seguir passo a passo o caminho que o Senhor nos indica e viver na tranquilidade da fé. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que São José, esposo da Virgem Maria, nos ajude a sermos fiéis ao nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, vamos dar um pequeno break. Enquanto damos esse break, vamos ouvir o querido irmão Alan Gomes, da comunidade Servo da Divina Misericórdia. Hoje Jesus veio morar no meu coração, desceu do alto trono do seu lindo céu. Hoje Jesus veio morar no meu coração, desceu do alto trono do seu lindo céu. O grande Senhor, Criador de todas as coisas, veio a mim em forma de pão. Ó Deus eterno, encerrado em meu peito, contigo eu tenho todo o céu, e com os anjos canto, santo é o teu nome. Eu vivo simplesmente por tua glória. Hoje Jesus veio morar no meu coração, desceu do alto trono do seu lindo céu. O grande Senhor,
Criador de todas as coisas, veio a mim em forma de pão. Ó Deus eterno, encerrado em meu peito, contigo eu tenho todo o céu. E como os anjos, canto santo é o teu nome. Eu vivo simplesmente por tua glória. Ó Deus eterno, encerrado em meu peito, contigo eu tenho todo o céu. E como os anjos, canto santo é o teu nome. Eu vivo simplesmente por tua glória. Hoje Jesus veio morar no meu coração. Voltamos com alegria ao nosso querido amado programa Amor Intercessor, da nossa querida rádio Web Amparo. Então, eu sou o Padre Valnei. Quero fazer um pedido a você, em nome da nossa querida comunidade Servo da Divina Misericórdia. Nós estamos com a campanha dos banheiros e a campanha da Via Sacra. Então, tanto o banheiro quanto a Via Sacra dessa comunidade precisa muito da sua ajuda. Então, nós queremos fazer os banheiros femininos para acolher as mulheres, acolher você que nos ouve, na nossa casa mãe. Então, tenha essa graça da providência de Deus na sua vida e faça isso acontecer na vida de tantos irmãos e irmãs que hão de aproveitar esse sítio para amadurecer a sua fé na igreja. Então, desde já, nosso agradecimento a todos vocês que nos acompanham nessa nossa maravilhosa rádio Web Amparo, nesse querido programa Amor Intercessor, que devagarzinho a gente vai chegando lá. Muito obrigado pelo carinho, obrigado a toda a equipe da rádio Web Amparo, por todo o zelo, todo o cuidado que tem tido para com os fiéis, para que jamais se percam a alegria de servir o nosso Senhor. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser, porque a nossa igreja é linda! Amor Intercessor, com o Padre Valnei Antunes.